Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias de novo lá em Ageu, agora partindo já para a terceira mensagem nesse pequenino livro que tem trazido aos nossos corações preciosas lições. Nós fomos até o verso 5. Nosso último módulo, e agora nós vamos até o verso 9, nesse terceiro módulo. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Queremos dar um abraço aos nossos queridos irmãos que estão conectados conosco na internet. Que Deus continue a abençoá-los, como tem feito juntamente conosco. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós queremos louvá-lo pela bênção da nossa vida, da maravilhosa salvação compartilhada conosco, através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, aplicando e testificando a cada um de nós, da vitória de Jesus Cristo sobre a cruz e do túmulo vazio. Obrigado, Deus, por esta convicção, porque sabemos que ela vem do Senhor. Por nós mesmos, nós não a teríamos, mas o Senhor, com graça e misericórdia, tem dado-nos essa certeza todos os dias. Obrigado, Deus, por ter nos motivado para estarmos juntos mais uma vez, para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos mais do Senhor, para ouvirmos, ó Deus, os Teus ensinamentos, para que a nossa vida traduza, através da nossa existência, as Tuas realidades para o nosso tempo. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Pai, por aqueles que estão conectados conosco em casa. Que o Senhor estenda graça e misericórdia também sobre as suas vidas. Que o Senhor manifeste a eles, assim como o Senhor tem todo o tempo em que nós nos reunimos aqui em Teu nome, o Senhor tem feito isso. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ministre aos nossos corações a Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Eu já disse para os irmãos que eu tenho uma pasta lá em casa, que agora está no HD externo, para não perder, né? Então agora eu estou chique, a Lívia, a Letícia, mais o Diógenes me deram um HD externo, para que eu não perca os meus arquivos. E mesmo assim ainda não está livre disso, né? Num dia desse o Douglas me diz: pastor, só tem uma maneira de não perder os seus arquivos, mandar para o seu e-mail. Eu falei, gente, eu vou manter lá nesse HD externo, porque se sumir é porque sumiu, né?
Porque se ele ficar atrás desse negócio, eu mesmo vou ter um segundo HD externo, que também pode fazer isso, um terceiro, mas vai chegar um tempo em que vai sumir mesmo. Então, se a gente ficar com essa paranoia, né, que manda para e-mail, carrega, sobrecarrega a caixa de e-mail, eu faço isso quando eu vou pregar fora. Quando eu vou pregar fora, eu mando todas as minhas mensagens por e-mail, porque pode acontecer alguma coisa assim, e lá eu não tenho tempo de nada, de recorrer a nada. Então eu acesso o meu e-mail, imprimo as minhas mensagens, mas nunca precisou, irmãos, mas sempre faço isso como um bom mineiro, né? Mas eu tenho lá os meus tesouros da infância, e hoje eu quero usar mais um daqueles que eu acho que eu já usei aqui, mas hoje cabe bem para começar o nosso módulo dessa parte final, aliás, desse parágrafo. Uma professora de jardim da infância estava observando a sua classe enquanto a classe estava desenhando. Aquele momento assim que a professora deixa livre o tema, desenha o que você quiser, e depois vocês me entregam aí, eu vou dar uma olhada no que vocês estão fazendo, precisar de ajuda, não é? E às vezes a gente fala, é porque esse professor não tem o que fazer, por isso que ele deixa a gente pensar o que a gente quer, mas não é, né? Ele quer deixar que a gente ponha no papel aquilo que a gente gostaria de fazer. Então ela fez isso, e enquanto eles estavam desenhando, ela caminhou no meio da sala, e olhando que as crianças estavam desenhando. Aí ela observou que uma menininha estava trabalhando diligentemente no seu desenho, que ela nem levantava a cabecinha. Então ela disse, aí deve estar muito empolgante, eu vou lá para perguntar para ela o que ela está fazendo. Então quando ela chegou próximo à carteira, ela diz o nome da menina e diz assim, o que é que você está desenhando? Aí ela diz assim, eu estou desenhando Deus. Aí a professora levou aquele impacto. E ela diz assim, mas ninguém sabe como Deus é. E a menininha, sem perder o ritmo, diz assim, eles vão saber quando eu terminar. Ageu, irmãos, reuniu o remanescente que voltara do exílio para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, reconstruir o templo. Isso seria bom para eles, porque o templo significava a porta das ações de Deus na vida deles, e eles poderiam entrar por essa porta, adorar o Senhor. Mas uma coisa que Ageu deixa bem claro é que, no final das contas, o que Deus queria que esse povo fizesse era glorificá-lo. Porque o templo nada mais é do que a presença dessa realidade, e no templo existia um departamento, lugar, um compartimento, que chamava Santo dos Santos. Esse lugar era onde a Shekinah de Deus acontecia, a glória de Deus acontecia. E não eram todos que podiam entrar ali, as pessoas que entravam ali eram pessoas extremamente escolhidas, preparadas, e assumiu o risco, inclusive, de morrer na presença de Deus, porque ali estava a glória de Deus. Então a reconstrução do templo seria para o bem do povo, mas seria a marca da glória de Deus entre o povo. E por isso a importância que se tinha da reconstrução daquele templo. De modo que o mundo pudesse assistir, pudesse saber
quem Deus era, ou quem Deus é. Então o templo era exatamente essa porta de entrada, esse símbolo da glória e da presença do Deus de Israel. E por isso que Deus estava empenhado e havia determinado a esse povo que construísse aquele templo para que as pessoas soubessem e assistissem às manifestações da glória de Deus. A nossa passagem hoje, que nós vamos começar, nos lembra que não são nós os alvos primeiros de todas as ações de Deus, mas que é exatamente a glória de Deus é que Ele está preocupado. Aqui está o ponto principal, irmãos, para nós hoje. Deus trabalha o seu caminho e a sua vontade através de nós para a sua glória. E é isto que Deus quer agora dizer para esse povo. E eu quero fazer, irmãos, trazer duas realidades, primeiro para os irmãos, para que a gente possa trabalhar antes de chegarmos lá. Primeira coisa, Deus sempre fará aquilo que Ele intentar fazer. É um princípio absoluto da palavra. Jó disse isso. O livro mais antigo da Bíblia trouxe exatamente no seu bojo este princípio. Quem se lembra do texto? Serem frustrados. Quer dizer, depois de toda a caminhada, depois de toda a luta, depois de todo aquele trabalhar, depois daquela batalha nas regiões celestiais, o homem, Jó, chega à conclusão e diz: eu sei que nenhum dos seus planos podem ser ou pode ser frustrado. Seus planos não podem ser frustrados. Então, a primeira coisa é esta. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E o que Deus precisava fazer para que o templo pudesse ser reconstruído, Ele fez. Ele mandou homens preparados, habilitados, Esdras, Neemias, homens de fina estirpe, espiritual, de cultura, de liderança, para que pudesse liderar o povo. Moveu o coração do rei da Babilônia para liberar pessoas para vir para a construção dos muros e do templo. Mas uma coisa que Deus não poderia fazer é pôr a mão na massa e reconstruir o templo. Então o que Deus faz? Deus coloca essa responsabilidade sobre os ombros daquelas pessoas. E elas não fazem o que elas deveriam fazer. Quem perdeu? As pessoas. As pessoas que não fizeram. Quase 20 anos, achando que estavam progredindo, por quê? Porque as suas casas estavam sendo arrumadas. A meditação do pastor Alexandre ontem de manhã foi lá no texto da Torre de Babel. E ele falou um negócio interessante ontem de manhã. Aliás, ele falou, tudo foi interessante, mas algo que eu
parei para pensar. Ele diz que nem todos os projetos bem-sucedidos são projetos de Deus. Eles conseguiram fazer tijolos, queimar tijolos. E a gente acha que isso é nosso, isso é coisa moderna. Não é. Lá na Torre de Babel já tinham pensado em fazer isso. Com argila. A gente fala, argamassa, isso é uma palavra da quartzolite. Não, está lá no Gênesis. Está lá na Torre de Babel, diz assim, e com aquela areia eles fizeram argamassa. Não é uma palavra nova da construção do PUM imobiliário. Está lá no Gênesis. Mas, irmãos, nem todo projeto bem-sucedido vem de Deus, necessariamente. Então, esse povo estava progredindo pessoalmente. Os textos que nós lemos anteriormente diziam que eles moravam em casas estucadas, casas forradas. E provavelmente de madeira. Então esse negócio que é chique hoje, forro de madeira, era desse pessoal também lá em Judá, na época de Ageu. Eles não fizeram o que Deus queria que eles fizessem. Eles investiram naquilo que eles achavam que estava sendo abafando o máximo. Mas eles perderam por terem mudado o foco. Porque ficaram quase 2 décadas sem o cuidado diário do Senhor. Deus é eterno, irmãos. Nós somos temporais. O meu e o seu tempo aqui já está limitado. Limitado. A palavra de Deus diz que Deus sabe qual é o meu último dia. Eu não sei e não quero saber. Mas Ele sabe. Então quem perde nessa realidade somos nós, quando nós não cumprimos aquilo que Deus quer que cumpramos. E nós perdemos algo importante, de dar a Deus, através das nossas vidas, a glória que lhe é devida. O templo era para que as pessoas pudessem assistir, que pudessem saber, através de Judá, todas as nações em volta, sobre o Deus de Israel. E o nome desse Deus seria honrado e glorificado. Às vezes, irmãos, nós invertemos o papel. Nós achamos que Deus será glorificado por aquilo que eu construo fora do projeto dele. Fora do projeto dele. Talvez nós construímos uma coisa bonita, mas não tem nada a ver com a glória do Senhor. Aquilo está manifestando a glória do Senhor. E esse texto, irmãos, que nós vamos estudar, está falando disso. Está falando que a glória de Deus é mais importante. E que essa glória virá, mesmo que eu e vocês tentamos não fazer aquilo que Ele quer que façamos, mas vai chegar um dia que isso vai ser feito, e Ele vai fazer com que todas as coisas vão andar segundo o seu tempo certo, dele, tempo dele. Mas você poderá perder a oportunidade, e eu poderei perder a oportunidade, de usufruir
Que é isso que o texto diz. Nós somos criados para quê? Qual a finalidade principal do homem? Hein? Bom, vamos lá repetir o que está lá. Qual que é a resposta dessa pergunta? Qual a finalidade principal do homem? Hein? E gozá-lo para sempre. Então o que nós perdemos? Nós perdemos a oportunidade de usufruirmos dessa manifestação gloriosa de Deus, e a oportunidade muito maior que é conferida a mim e a vocês, de glorificarmos ao Deus do universo. Irmãos, vocês já pararam para pensar nesse imenso privilégio que nós temos? E esse é um tempo que acaba, irmãos. Esse é um tempo que termina, irmãos. E às vezes esse tempo termina antes de terminar o nosso tempo. Conheci, vou conhecer pessoas que vão apagar antes de serem apagadas. E aí elas perderam a oportunidade. Não poderão fazer isso mais. Então esse é um privilégio. E às vezes, irmãos, o que acontece conosco? É que nós valorizamos muito o que passou, deixamos de usufruirmos do que está acontecendo e perdemos a perspectiva do que ainda está por vir. Então o que nós aprendemos, irmãos, que a gente precisa colocar em prática? Aprendemos que devemos pôr o passado no seu devido lugar, no passado. No passado. Então nós precisamos pôr isso no coração, irmãos. Não importa se esse passado foi um passado de glória, ou se esse passado não foi um passado tão de glória assim. Mas nós devemos colocar o passado no lugar dele. Mas o que Deus faz, irmãos, é mostrar para esse povo, não só isso, porque esse povo estava lembrando do passado e dando a ele uma vestimenta muito melhor do que realmente esse passado foi, de forma em que o presente parecesse pior do que realmente ele é. Mas o que Deus faz com esse povo é dar uma retrospectiva a esse povo. Qual a retrospectiva? Fazendo aquelas 3 perguntas. Levou esse povo a pensar. Segunda realidade, fez a mesma promessa, reafirmou a mesma promessa que Deus havia feito a Josué lá atrás, ao comandante Josué. Ele faz a esse Josué de hoje. Não tem um Josué aqui? Tem um Josué aqui, irmãos. Tem ou não tem? Tem. O filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o líder espiritual. Então Deus faz com que eles tenham uma retrospectiva. É o que nós vamos ver daqui a pouco, começa dezembro, depois do dia 20 de dezembro começa a fazer a retrospectiva, que esse ano o negócio pega, hein? Essas retrospectivas desse ano é melhor nem fazer, não é? Porque não foram boas retrospectivas. Então, faz a retrospectiva. Deus faz com que eles pensam sobre essa realidade passada.
Mas o que Deus faz, irmãos? Deus os encoraja a uma perspectiva. É isso que Deus quer. É mostrar-nos uma manhã. Deus quer que o meu futuro seja trabalhado na minha cabeça. E essa passagem, irmãos, que nós vamos estudar, ela vai apontar para a gente um futuro. Eu não sei vocês, mas quando eu estou assim, muito desanimado, eu começo a pensar em algo grande para eu fazer. Algo que vai demandar toda a minha energia. É isso que Deus quer fazer com esse povo agora. Ele quer dizer para esse povo que tem um caminho a ser andado, que há algo muito melhor por vir, que os dias que estão por vir serão dias de glórias, e que Deus vai estar envolvido nessa realidade, e a glória desse segundo templo será muito maior do que a glória do primeiro. Olha, irmãos, isso aqui é fantástico. Por que eu gosto de reforma? Eu amo reforma. Porque a reforma vai dar uma perspectiva nova. Não vai ser igual, vai ser diferente, muito mais bonito do que era. E isso anima. Isto anima. Você dá uma olhada no que é e enche o coração do que pode vir a ser. Gente, isso faz a gente trabalhar até de madrugada. Tanto para ganhar o dinheiro para investir lá, quanto para trabalhar lá. O que Deus está fazendo é isso, gente, há um amanhã fantástico. Por que nós paramos, irmãos? Porque nós achamos que já terminou. Qual que é o meu maior pavor? É chegar ao final e dizer assim, não tenho nada para fazer, por isso que eu vou arrumar coisa para fazer. Eu posso não ser mais pastor titular de uma igreja, porque eu sei que vai chegar um momento que eu não vou aguentar esse tranco. Então eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou sempre pensar em algo que fazer lá na frente. Eu tenho que ter perspectivas. Porque se eu não tiver perspectiva, em 2018, pode me internar. Dia 31 de dezembro de 2018, vocês podem encomendar para o dia 1º de 2019, um local para ficar pastor depressivo. É porque eu vou aposentar. Eu tenho que parar aos 60 anos. Mas eu preciso fazer algo mais. Depois de 60, eu tenho aquele livro, eu tenho o Bet Shalom, eu tenho um punhado de outras coisas para fazer. Eu preciso de ter isso, irmãos. Porque senão eu não vou cumprir com a minha responsabilidade histórica, que é usufruir de Deus e continuar glorificando-o através da minha vida. Essa é a finalidade. Então nós vamos começar. Isso aqui foi só para a gente cavucar. Então Deus está dizendo o seguinte, pessoal, isto que vocês estão fazendo é exemplo daquilo que vai ser algo fantástico amanhã. E tem a ver com as minhas promessas do passado. Nosso Deus, irmãos, não foi um Deus inventado ontem.
Ele não é um Deus inventado. Deus é o inventor de toda a realidade existencial. Então, nosso Deus é um Deus histórico. O nosso Deus vem vem construindo essa realidade, está escrevendo uma transhistória que passa por mim e por você. E cada época, Ele levanta pessoas para usufruir dele e para glorificá-lo. Então, o tema, irmãos, deste módulo, Deus quer receber toda a glória que lhe é devida. E primeiro Ele vai receber através do que eu e vocês estão fazendo, como povo seu. Porque Ele tem coisas para fazer, já definiu que deveriam ser feitas. E a responsabilidade de trazer essas coisas às realidades já estão sobre os nossos ombros. E se nós não fizermos, outros farão. Mas quem vai perder nisso somos nós. Uma geração superficial. Claro, a gente vai para o céu, Ele não vai nos deixar de entrar no céu por causa disso, Ele não vai nos impedir de entrar lá. Mas quando nós olharmos, irmãos, o que estava disponível para nós usufruirmos e fazermos, nós vamos nos corar de vergonha, se for possível, isso lá. Porque Deus quer que a sua glória seja manifestada. Ele tem prazer nisso. Mas o que Deus quer também é que nós façamos alguma coisa. A primeira pergunta: você entendeu o que você leu? Primeira pergunta. Se eu pedir para você resumir a mensagem desse texto, você é capaz de falar sem nenhuma dúvida? Não é tão fácil quanto as outras partes, irmãos. As outras partes eram mais óbvias. Tinha mais a ver conosco. Essa parte agora é um pouquinho mais de profecia. É um pouquinho mais dessa perspectiva futura. Esse negócio que Deus está dizendo assim: o futuro será muito melhor do que o passado. Agora, para esse futuro chegar, esse presente precisa ser trabalhado com realidade de diligência, não de indulgência. Não procrastinar, mas meter a mão na massa e construir o que precisa ser construído, mesmo não tendo a visão do que vai ser. Porque às vezes, irmãos, nós não sabemos o que vai ser. Nós não sabemos tudo. Esse povo não sabia tudo, irmãos. Mas eles estavam recebendo de Deus algo especial. Então, primeira coisa, esse texto é difícil de entender. A segunda realidade, eu já estou falando para os irmãos, não tem nada a ver com o passado, tudo a ver com o futuro. Nada a ver com o passado e tudo a ver com o futuro. Terceira realidade. Deus manifesta, aliás, Ageu manifesta a realidade do Deus que Ele está transmitindo a essas pessoas. Primeira coisa, ele fala sobre a glória de Deus 3 vezes. Essa glória do templo não é uma glória que tem a ver com o templo. Essa glória do templo tem a ver com o Deus do templo,
que a gente precisa entender isso. A glória desse lugar, a glória desse ajuntamento, não tem nada a ver com esse templo, com esse anfiteatro. Tem a ver com o Deus desse lugar. Desse lugar. Quarto lugar, Ageu também diz: quem será o responsável para assegurar esse futuro bem melhor amanhã? É o Deus Todo-Poderoso. 5 vezes ele fala do Deus dos exércitos. 5 vezes ele fala do supremo, absoluto comandante, que é o Senhor Deus dos exércitos. E traduzindo assim, numa tradução bem fiel, é o Deus Todo-Poderoso. Então essas 4 realidades, irmãos, que nós precisamos trazer, não é um texto fácil de ser entendido. O foco desse texto e da mensagem que Ageu vai transmitir aos nossos corações tem a ver com o futuro. A palavra glória identifica o Deus que está envolvido, o Deus que requer essa ação minha e sua para glorificá-lo. E o Deus que se responsabiliza para que este futuro seja melhor e maior do que o passado. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para nos ajudar, irmãos, a entender e aplicar essa porção das Sagradas Escrituras, nós vamos ter que buscar textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, para nos ajudar a entendê-lo. Obedecendo aquele princípio de hermenêutica. O que é mesmo hermenêutica, irmãos? Hein? É isso. É a ciência da interpretação bíblica. Então, primeiro princípio da hermenêutica. Nenhum de nós podemos esquecer. As Escrituras respondem à própria Escritura. Ou seja, a Bíblia vai trazer luz a temas que eu levante, e ela vai falar em vários lugares do mesmo tema, e aí ela vai me dar uma visão panorâmica, tanto do Velho, ou do Antigo, quanto do Novo Testamento. Então, por isso que nós vamos atrás de textos. E nesse texto, nós temos aqui algumas realidades. Vamos pensar aqui, no versos 6 e 7, eu vou deixar com vocês o que chama a atenção de vocês no verso 6 e 7. Assim, que ele parece que ele está dizendo de outra realidade. Veja como o profeta muda, veja como Deus é fantástico. Então, para Deus animar esse povo, Deus fala de uma realidade, que esse povo sabe sobre essa realidade, que a cultura desse povo impregnou nas suas vidas esta realidade. E quando o profeta fala sobre essa realidade, desperta no coração desse povo algo desse Deus que eles servem. O que chama a atenção sua quando você lê o versos 6 e 7? Hein? Messias. Também, mas antes disso... Não, mas vamos... Não, você está correndo demais. Para aí, calma, vem cá. Tira o pé do acelerador. Olha, irmãos,
Não, não li. Eu não li ainda, porque eu não cheguei lá. A resposta ainda não está aqui, a pergunta não está aqui ainda. Só vou ler quando eu for fazer a pergunta. Você escreveu respondendo a pergunta? Ah, então. Então não vou ler enquanto não chegar lá. É um tempo. Ó, irmãos, um dos recursos que a gente aprende, homilética, e você sabe quem sabe. Quem não sabe. Então é o seguinte, quem sabe não fala tudo em uma única mensagem, não fala tudo, porque ele aprendeu que aprendizado, ele vem a conta-gotas. Você vê um pregador pregar, os irmãos pentecostais são uma bênção, mas você vai ouvir pregar, você vê ele pregar de Gênesis a Apocalipse. Aí ele termina de pregar, passa a palavra para o outro prega também. Aí o outro irmão vai orar, na oração dele ele prega. Então, falta essa habilidade. Olha lá, onde ela foi? Ela correu para lá. Se eu não tivesse na minha cabeça aqui o caminho certinho, as paradas, eu ia entrar na dela. E aí eu já estaria contando o final do negócio para vocês. Não, mas não é. Isso provou que você não sabe. Exatamente. Então, esses recursos que a gente precisa. O texto, o Espírito Santo é o melhor pregador. Põe isso na cabeça de vocês. O Espírito Santo de Deus é o melhor pregador. E a disposição que ele foi colocando o texto, o relato, colocando que Ageu escrevesse daquela maneira, é o esboço, o melhor esboço para se pregar, foi o Espírito Santo que fez. Por isso que quando eu decidi pregar expositivamente, para duas realidades. Primeiro, para não ter preocupação de inventar tópico, não ter preocupação de inventar tema, isso iria me dar um trabalhão, porque eu não sou criativo para isso, não sou, mas eu iria ter que estudar mais. Mas o que iria acontecer? Saltaria os temas do texto, as divisões do texto, a carne do texto, o esboço do texto de graça para mim. Então, é assim que acontece. Então, quando eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar tópico, senão eu vou passar na frente do Espírito Santo. Ele colocou alguma coisa para eu entender. Então, o que foi que você descobriu? Claro que a visão messiânica está aqui, mas ainda não é. Tem algo aqui que chama atenção. Diga, irmão. Desde lá. O raciocínio do senhor é lógico. Está aqui no texto, está sim. A visão messiânica está no texto. Agora, a gente precisa de caminhar para a gente saber quando vai chegar esse negócio. Então vamos lá, 6 e 7 tem a primeira. Eu vou só dar uma pista para vocês. Neste texto, existem 3 palavras. 2 são claríssimas. No texto todo, irmãos, de 6 a 9. E uma está subentendida pelo próprio texto. Está implícito. 2 estão explícitas e uma está implícita. Então a implícita vai ser mais difícil vocês descobrirem, mas a gente vai chegar lá. Vocês vão descobrir exatamente pelos estudos, porque não vai ser agora. Mas esta está explícita. Que eu vou trabalhar em cima dessas 3 palavras, porque eu entendo, irmãos, que essas 3 palavras formam a progressão do pensamento de Deus, trazido através de Ageu, para ensinar-nos sobre a questão da sua glória, a questão dessa realidade. Qual é a palavra? É uma única palavra. Hein?
Vou ler o texto. Olha o texto. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Qual a palavra? Abalar. Abalar. E essa palavra, irmãos, no hebraico, ela traz um sentido de terremoto, de balançar, sacudir. Então, terremoto, abalar, sacudir, balançar, é símbolo sobrenatural da intervenção de Deus na perspectiva veterotestamentária e profética. Então o que Deus vai começar a fazer é isso que o versículo está dizendo mesmo, ele vai tremer, ele vai ondular, ele vai tumultuar. E ele está dizendo que vai fazer isso para afetar toda a terra. Toda a terra. Mar, terra seca. E o texto está dizendo, irmãos, que é só esperar um pouquinho. Está dizendo aqui, ó. Dentro em pouco. Espere um pouquinho, essa é a expressão hebraica. Espere um pouquinho que eu vou fazer isso. Eu vou manifestar esta realidade. Eu vou trazer essa realidade, não é imediata, mas é iminente. Essa é a expressão. Não é amanhã, mas está chegando. É igual a volta de Jesus. Ela está mais próxima do que estava na época de Ageu, na época do apóstolo Paulo, mais próximo de nós do que estava. Diga, minha irmã. Como? Não, para aí, vão chegar lá. Vocês estão apressados demais, né? Aí ele diz, mais uma vez eu vou tremer a terra. Olha aí, mais uma vez. Então vamos pensar às vezes que o Senhor tremeu a terra. Quando foi? Quando foi? Me dê um texto, pode dar qualquer texto sobre o tremor, terremoto. Pode ser no Novo e no Antigo, de preferência no Antigo. Não, de preferência no Antigo. Depois nós vamos para lá. Hein? Ó, coloque assim, terremoto, esse abalar, como chama? Sísmico, é isso? Sísmico, abalo sísmico, está na cultura judaica, na cultura religiosa do judeu, de que isto é símbolo da sobrenatural, da manifestação, da intervenção de Deus na história. Quando foi que eles tiveram a primeira aula de experiência disto? Melhorei a pergunta para vocês. Aqui ó. Não, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Êxodo, capítulo 19, verso 18.
o monte Sinai estava coberto com fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e a montanha inteira tremeu violentamente. Aí o povo lá embaixo diz o seguinte: sobe você e a gente vai ficar aqui embaixo. Ele está muito nervoso. Primeira experiência. Irmãos, imaginam os pais contando para os filhos esta experiência. Fazia igual o irmão Otávio. Olha aqui, eu estou todo arrepiado, ó. Eu estou também. Imagina contando, irmãos. Imagina os pais sentados lá do lado de fora, cada um em cima da sua pedrinha, eles contando da experiência do tremor do monte. E vocês sabem que uma das raças que mais passam o conhecimento para os seus filhos são os judeus. Os judeus. Se cruzar com qualquer judeu lá em São Paulo, ou em qualquer lugar do planeta, e perguntar para ele assim: você é de qual tribo? Ele te diz qual é a tribo dele. E aí você pergunta a um de nós assim: esse Osanã vem de onde? Não sei. É porque tem Osanã tal, mas eu não sei se ele tem algo a ver comigo. Eu acho que não tem. Eu não sei de onde vem esse negócio. Não sei mesmo. Mas o judeu sabe. E isso é cultura passando de pai para filho. Então imagina que eles têm isso. Quando o Senhor, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, diz assim: mais uma vez, eu vou abalar a terra toda. Eu vou abalar o céu, vou abalar a terra, vou abalar o mar e vou abalar a terra seca. Isso aqui é assim. No hebraico é fácil, mas no português não. Você fala assim: vou abalar a terra. Então por que fala da terra seca? Porque ele vai abalar o planeta, irmãos, terra. E vai sacudir, particularmente, a terra seca. Ele vai dar uma mexida nela. Ele vai tirar o planeta do eixo. E aí vocês imaginam as consequências. Maremotos, como é que chama aquele que deu lá? Não, esse do mar. E tsunami. Tsunami. Aí você fica pensando em Santos, Recife. Recife, pobrezinho, já está abaixo do nível do mar. Rio de Janeiro, Salvador. E grandes locais. Ele está dizendo que vai fazer isto. Sei. Já estão atravessando no meio, que é a geleira lá. E a previsão é que, se continuar nesse ritmo, Paris vai ficar embaixo. E Veneza, que já está. Ele diz que vai fazer isso com o planeta e vai fazer isso com as nações. Agora, você me pergunta assim: o que vai vir primeiro? Eu não sei. Eu tenho a impressão que a mexida no planeta vai ser o último. Ele vai dando uns toques aqui e ali, como ele já está fazendo. Mas esse aqui ele está falando do grande terremoto do século VIII. Depois a gente vai colocar isso dentro das histórias. Mas o que acontece com essa realidade no coração dos judeus? Vamos ler alguns textos. Joel, Amós. Joel é o profeta menor, irmãos. Joel 3,16.
Então, o Senhor brama de Israel, e se fará ouvir, ó de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Amós, vocês sabiam que Amós trabalha toda a sua mensagem numa perspectiva de um terremoto? Olha lá, Amós capítulo 1, verso 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores Tecói. a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes Do terremoto. 2 anos antes, Amós trabalha em cima disso, 2 anos antes do terremoto. Olha Amós 8:8. Eu não vou ler tudo, mas depois os irmãos podem ler o contexto que você vai entender plenamente o que está acontecendo. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Ela não vai estremecer toda a terra. Então, irmãos, terremoto é uma linguagem, abalar, é uma linguagem que o judeu entendia. Isso é a manifestação de Deus. Olha Isaías, o profeta mais lido. Isaías 13:13, Isaías 29:6. E para terminarmos essa sessão, Isaías 38:20. Pode ler, Isaías 13:13. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim. Chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham. Tem certeza? 13:13? 13:13. A 3:13? Não, é 13:13. Isto. e a terra se moverá no seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do Senhor da sua ira. Então, olha aí. Em outros fala, farei abalar os céus, e a terra será sacudida, né? Abalada. 29:26. Obrigado. Ué? Isso. Olha aí. Do Senhor, 6. Ó, o Senhor dos exércitos vem, o castigo do Senhor. Trovão, trovões, terremotos, estrondos, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Claro que vai pegar fogo, irmãos. Mas claro que o negócio vai pegar fogo, não é? Ezequiel 38:20. Só para dar aos irmãos uma noção veterotestamentária e depois nós vamos para o Novo Testamento. Próxima quarta-feira, Ezequiel 38:20. Pronto. Isso é uma história
isso é uma perspectiva futura, não é? Agora, só para os irmãos levarem assim uma visão hermenêutica do texto, é o seguinte: tem alguns comentaristas que tentam achar um evento em que estas coisas foram acontecendo. Então, isso aqui, alguns trazem que foi do 8º século, e a gente pode também, nós aprendemos um punhado de manifestações parecidas com isso agora. Nós temos visto, nós temos documentado isso já, inclusive pronto para pesquisa na rede mundial de computadores. Mas, para mim, irmãos, e claro que vai uma opinião bem simples, porque eu não sou um expert, mas para mim, Deus está escrevendo uma transhistória. E Ele vai escrevendo essas transhistórias com eventos que Ele vai manifestando na história. Claro que eu tenho a impressão que algo muito grande, desastroso, vai acontecer lá na frente. Mas Ele vem sinalizando isso, até culminar com a volta de Jesus Cristo, que não vai ser nem um pouco, irmãos, mansa, ou em mar de rosas, inquietude plena. Não vai ser. Eu acho que a entrada do Senhor, de novo nesse planeta, vai provocar uma convulsão, que é outra tradução para abalos. Há um exegeta que ele coloca essa tradução assim, uma série de convulsões. Então vai ser algo que vai balançar de fato toda a estrutura cósmica. Toda a estrutura cósmica. Isso aí é assunto para a próxima quarta-feira. Então, próxima quarta-feira, vamos sentar aqui e vermos. Então, a primeira palavra do texto é abalar, tremer, convulsionar, desestruturar, ondular, naquele sentido de ondulações, tirando, porque nada mais é do que isso, né? A explicação científica para abalos sísmicos são exatamente as ondulações dessas placas, não são isso? Que se move lá Então, o hebraico traz dessa maneira. Mas há um finalzinho do texto que você diz, que você leu, que foi você leu Ezequiel 38:20. Foi isso? Mas o Senhor será o seu refúgio. Foi você que leu isso? Do seu povo. Então a gente, irmãos, por isso que eu falo do privilégio. Do privilégio. Então Deus vai agir assim, mas Ele vai continuar sendo o nosso zelador. Então é Joel. Joel 13, 3:16.